Saudações, leitores! Aqui é a Mila do De Livro em Livro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês, fazer o resumão dos livros que eu li em agosto e setembro, porque eu tô devendo agosto pra vocês e, consequentemente, setembro, né? Vem comigo conferir. Aqui nesse vídeo vocês vão pegar dicas de leituras, livros que eu gostei, livros que eu não gostei tanto, livros que eu não gostei de jeito nenhum e livros que eu favoritei. Então, gente, continua nesse vídeo pra você ficar a par aí o que foi que eu li nesses 2 últimos meses. Mas antes de mostrar esses livros, não foi tantos, tá, gente? Porque mês de agosto eu só li 3 livros. Antes de mostrar tudo isso, vamos lá para os nossos recadinhos. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita aqui no canal. Deixe o seu curtir logo desde já. Comenta e compartilha esse vídeo para toda a sua galera. Da escola, do trabalho, da faculdade, enfim, de tudinho, da família, todos, para que o De Livro em Livro cresça. Quero muito ver o De Livro em Livro crescer e eu preciso da ajuda de vocês. Acompanha também as redes sociais do De Livro em Livro, eu vou adorar ter vocês por lá, principalmente no Instagram e no Twitter, que eu tô sempre lá fofocando, falando o que tá acontecendo. E também, gente, não esquece de que se você for comprar alguma coisa na Amazon ou em outras redes sociais, utiliza os links que estão aqui na descrição desse vídeo, porque assim você está patrocinando o De Livro em Livro sem pagar nada a mais por isso, mas me ajudando a investir mais no canal, a me empolgar mais, a pagar meus boletos. E é isso, gente, vida de booktuber é assim, a gente tem que pedir, né? Por favor, ajuda, já salva o link aí no coraçãozinho de vocês, nos favoritos do seu computador, no bloco de notas do seu celular e vem ajudar aqui o De Livro em Livro com essa porcentagemzinha que eu ganho, né? Quando você faz uma compra e você não paga nada mais por isso. Sem mais delongas, vamos lá, os livros que eu li no mês de agosto. Foram 3 livros. O primeiro livro que eu li foi o livro Eu Não Sou Tu Perfecta Hija Mexicana, da Erika L. Sánchez, publicado pela editora Vintage Espanhol. Gente, esse livro é espanhol, tá? Não tem ainda em português, por isso que eu nem vou me estender muito falando sobre ele, sendo que eu já fiz uma resenha lá no blog, então tá aqui na descrição do vídeo o link lá pra resenha no blog. Mas esse livro, ele mexeu muito comigo, é um livro cheio, repleto de gatilhos. Eu não fui esperando isso. Quando eu li a sinopse do livro, porque eu queria comprar um livro em espanhol para treinar o meu espanhol, já fazia tempo que eu não li em espanhol, eu estava lendo mais em inglês. Então eu fui ler essa sinopse, eu me interessei bastante pelo livro, mas eu pensei que seria um jovem adulto, sabe? Um livro onde a personagem principal, que é a Julia, ela iria, tipo, investigar quem era a irmã dela, porque a irmã logo falece no primeiro capítulo, a gente já sabe que a irmã morreu. E aí ela descobre, assim, mexendo nas coisas dela, que ela não conhecia a irmã. Então, a partir dos objetos da irmã, ela fica tentando descobrir quem é a irmã dela. Porque o livro não é sobre isso. O livro é sobre a própria Júlia. Por isso que diz, Eu não sou tu perfecta hija mexicana. Porque a perfeita filha mexicana era a irmã de Júlia, a irmãzinha que morreu, que era a irmã mais velha, que era aquela que seguia todos os padrões, tudo que os pais queriam. A Julia aqui, né, ela é totalmente o oposto da irmã. Deixando bem claro que o livro também ele vai falar sobre imigração ilegal, porque os pais dela imigraram para os Estados Unidos de forma ilegal. E a Julia, ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela não se sente pertencente, porque ela é estrangeira, ela se sente estrangeira por ser descendente de mexicanos, mas quando ela está no México, ela também não sente mexicana, porque a cultura dela que ela aprendeu foi uma cultura norte-americana. Então ela não sabe a sua história, ela não sabe realmente as suas origens. Isso deixa ela ali num limbo. Então essa parte é bem interessante, mas a gente também vai percebendo essa jovem, né, que tá ali no ensino médio, no último período do ensino médio, ela tá ali já fazendo as classificações para a universidade. A gente vai acompanhando essa personagem
adoecendo, gente. Tipo, ela fica muito triste, de uma tristeza por conta da morte da irmã, a pressão dos pais que são tradicionalistas demais e bastante rígidos. Ela vai passando dessa tristeza para a depressão, e dessa depressão ela vai apresentando pensamentos suicidas, sendo que todo mundo, quando pergunta, ela sempre tá bem, ela tá tudo sempre ok. E isso é bem assustador, porque a gente vê o passo a passo desse adoecimento, dessa mentalidade, desse psicológico se deteriorando. Então esse livro, durante a leitura, me pegou desprevenida total, porque eu fui pensando em uma coisa e foi exatamente outra. E eu não estava preparada para isso. Tanto é que esse livro me ativou gatilhos em mim, porque eu vivenciei algumas coisas que a personagem vivenciou, passou assim em relação à família, em relação aos pensamentos, enfim, e prejudicou um pouco a minha saúde mental enquanto eu estava lendo esse livro. Meu humor oscilou bastante, eu tinha que ficar parando a leitura, demorei bastante para ler, pouco mais de 250 páginas, eu demorei muito para ler, porque eu não conseguia, eu me identificava muito, eu precisava respirar, era como se eu tivesse vivendo aquilo tudo de novo. Então, é claro que muitas coisas aqui não tem nada a ver com as minhas vivências, mas, gente, muita coisa tem. Então, atenção, se você souber ler espanhol, se você tiver interesse, porque parece que esse livro vai ser transformado numa série e tal, na Netflix, então vai aí com cautela, porque o livro é bem pesado mesmo, cheio de gatilhos e me deixou assim meio transtornada, o meu humor ficou... Horas eu tava muito estressada, horas eu tava muito triste, então mexeu muito comigo. Eu já fico aqui este alerta. O segundo livro que eu li durante o mês de agosto foi um livro que teve um tema bem pesado também, mas em contrapartida, a escrita dessa autora é muito fluida, é muito leve, então balanceou ali todas as tensões que a gente vivencia aqui em Um Novo Capítulo para o Amor, da Jenny Colgan, publicado pela editora Arqueiro. O mais legal desse livro é que ele vai acontecer na Escócia, a gente vai ver os mesmos personagens da Pequena Livraria dos Sonhos, outras vivências, claro. E aqui a gente vai acompanhar a Zoe. A Zoe, ela é mãe solo, ela passa por dificuldades financeiras ali para cuidar do seu filho. O pai, ele é meio que irresponsável, ele não dá pensão, ele não ajuda em nada, ele acha que é pai só pra ir lá ver o filho, brincar e tal, e tchau, não faz mais nada. Ele é pai só no nome mesmo, e responsabilidade que era que precisava ele não tem. Mas a irmã do pai, filho da Zoe, né, é uma pessoa mais responsável, e ela vai ajudar a Zoe a ir pra Escócia, conseguir um emprego e ser ali uma babá de uma família que precisa de socorro. Essa família, ela é composta por 3 filhos que foram abandonados pela mãe. Eles são criados pelo pai, mas o pai, ele é super negligente, super ausente, mesmo morando na mesma casa. O pai não está presente na vida dessas crianças. Essas crianças fazem o que querem e o que dá na telha. E, gente, são um poço de confusão e também cheios de problemas psicológicos, solidão, abandono, enfim, traz tudo isso aqui que pode ser um gatilho muito grande. A gente vê aqui crianças bem pequenas sofrendo de problemas de depressão, de ansiedade, de não confiar nas outras pessoas, porque por conta do abandono da mãe, né? Porque a mãe abandonou, então eles acham que não podem confiar em mais ninguém. Quando chega essa babá, a Zoe, né, pra cuidar dessas crianças, eles acabam tentando fazer a vida da Zoe um inferno, sabe? Mas ela vai ali contornar e vai realmente fazer a diferença na vida de todos os integrantes da família. Logicamente que a gente vai ter um romance aqui, o romance de certa forma é bem fofo, mas como sempre nos livros da Jenny Colgan, o foco não é o romance, o foco é mais nesse autoconhecimento da protagonista, de que ela consegue refazer a vida, de que ela consegue dar com problemas, ela consegue ter um jogo de cintura para poder estabelecer-se ali, cuidar do filho, cuidar dos filhos dos outros, ter um emprego, ter 2 empregos e ser feliz assim também, amorosamente. Então é um livro que eu super indico e que eu amei.
Outro livro que eu li foi em e-book. Eu não li livro físico porque não tem no Brasil, então eu tive que comprar lá fora pra poder ler. É Terra do Pecado, gente, do José Saramago. Foi o primeiro livro do nosso projeto Lendo Saramago em Ordem Cronológica. Foi o primeiro livro que ele publicou. Então foi um livro que eu fui com as expectativas muito baixas, porque todas as críticas, todos os críticos e o próprio José Saramago recusavam essa paternidade e falavam mal desse livro. E aí eu fui com essas expectativas tão baixas, tão baixas. Quando eu li, eu gostei, gente. Eu gostei muito do livro. Tem vários pontos relevantes, tem várias temáticas que a gente já vê desde o princípio José Saramago trabalhando e que a gente vai ver nos livros mais novos do José Saramago, por assim dizer, livros que são aclamados, são bem mais conhecidos e tal. Mas eu não vou me estender aqui falando sobre esse livro porque a gente tem um vídeo aqui no canal só falando sobre Terra do Pecado. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem lá o que foi que eu achei, fazendo uma análise assim, pontos positivos, negativos, etc. Passando por esses 3 livros, agora a gente já entra em setembro. Setembro eu li um pouco mais, gente. Eu li 6 livros, só que muitos deles são bem pequenininhos, não são volumosos. E um eu li em audiobook, então, né, já facilitou assim a leitura. O primeiro livro que eu li em setembro foi esse maravilhoso aqui, Uma Noite Inesquecível, da Lisa Kleypas, publicado pela editora Arqueiro. É o 5º e último volume da série As 4 Estações do Amor. Aqui a gente vai acompanhar o irmão da Lillian, é o Rafe Bowman, se apaixonando pela Hannah. E é muito legal essa história, eu gostei muito, tem resenha no blog também. O mais legal é porque essa história ela vai se passar ali na época do Natal. Então, como ela se passa na época do Natal, eu fiquei imaginando eu relendo esse livro na época do Natal, porque aí, gente, teria um saborzinho a mais, sabe? Aquelas festividades ali e tal. Aí daria um clima totalmente vibe desse livro, sabe? O que eu mais gostei é porque o livro é fininho, você lê super rápido. E os personagens, eles não são mimizentos, sabe? A gente tem um protagonista que ele realmente sai dos Estados Unidos e vai pra Londres em busca de uma esposa. E a esposa que o pai dele escolheu, que é uma nobre. Só que ele acaba se apaixonando, obviamente, pela dama de companhia da nobre lá que ele devia casar. É uma paixão à primeira vista. Só que tanto ele quanto a Hannah, eles vão resistir um pouquinho a essa paixão, vão ficar tipo um pouquinho, só um pouquinho, gente, cão e gato ali, porque eles querem lutar contra esse sentimento, principalmente a Hannah, porque ela vê, ela é dama de companhia da mulher que devia casar com ele, então ela acha que isso seria uma traição, mas a mulher que deveria casar com o Rafe Bowman, ela não está interessada em amor, não está interessada em se apaixonar, ela está interessada em dinheiro, na posição, então isso vai pesar ali para as decisões da Hannah. Aí ela conseguir se declarar e o Rafe Bowman se declarar, os dois fazem um par assim super fofo, bem bonitinho. Tem muitas cenas divertidas aqui dentro desse livro, assim, são clichês, mas também ultrapassam assim o clichê que surpreende assim o leitor. Então, uma delícia ler esse livro. Depois, gente, o segundo livro que eu li em setembro foi um livro que me pegou desprevenida total, não tava nem na minha lista de desejados, nem na minha lista assim de que eu queria ler. Mas ele chegou e eu já passei na frente. Foi o livro Mordida, da Sarah Anderson, publicado pela editora Seguinte. Esse livro me pegou desprevenida porque eu não sabia que ele era quadrinho, gente. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma vampira que se apaixona por um lobisomem. Mas essa história, ela não é linear. É uma história em quadrinhos, a gente consegue compreender o que está acontecendo ali, mas ela tem vários saltos temporais, várias ações. São quadrinhos aleatórios, mas que se conectam porque fazem parte da vida desses dois personagens e o relacionamento deles, né? Então é muito gostosinho de ler. A gente lê aqui em pouquíssimos minutos. Eu li, eu acho que em menos de 1 hora eu devorei o livro. É muito gostoso, sem contar que essa edição é muito linda. Eu super recomendo pra vocês, assim. Nunca tinha lido nada da Sarah Anderson, então foi uma baita surpresa. Grande revelação pra mim. O corte desse livro é preto e aqui é vermelho. Combina muito com essa vibe de vampiro e lobisomem, então eu amei demais também. Depois dessa leitura, eu já vinha lendo desde o começo do mês um livro que eu meio que arrastei
e fiquei com a barriga. Porque não foi legal essa leitura, gente. Eu só li mesmo porque eu tava com as teorias. Eu queria saber se ia acontecer, se não ia acontecer. Tô falando da continuação de A Prometida, que é A Traição da Kiera Cass, também publicado pela editora seguinte. Esse livro foi tão ruim quanto o primeiro, gente. O pior livro que eu li, talvez assim, no ano, não sei, pensar, ainda não pensei a respeito disso. Mas foi um dos piores, com certeza, porque ele enrola tanto quanto o outro livro. Praticamente 60% da história não acontece nada. Os diálogos são vazios, os personagens não têm tridimensionalidades. E o final, gente, o final foi o mais bizarro de todo. Parece fanfic, sabe? É muito, muito, muito ruim, gente. Meu Deus do céu. Eu nunca vi uma forma de terminar um livro tão frustrante quanto essa. Eu não vou me estender muito, até porque eu quero fazer uma resenha em vídeo desse livro. Eu vou organizar todas as minhas ideias para poder vir aqui leiturar esse livro para vocês, destrinchar tudo que foi que eu achei para vocês, tá? O próximo livro que eu li foi um audiobook, o audiobook de O Iluminado, do Stephen King, publicado pela Suma. Essa aqui é da edição da Biblioteca do King, né, do Stephen King, essa edição maravilhosa. E, gente, ela tem vários extras aqui no final, coisas que foram colocadas nessa edição em específico, que servem para clarificar ali algumas coisas que acontecem durante a história. Mas eu não aconselho a leitura dessas partes finais antes. Eu acho que fica muito melhor a gente ler as partes finais no final do livro mesmo, como tá colocado aqui, sabe? Porque clarifica o que a gente leu e não tira o mistério e a graça do livro em si. Então, pra mim, foi um livro sensacional. Aqui a gente vai acompanhar o Dan e sua família indo pro Hotel Overlook, onde o pai dele vai trabalhar ali, passar o inverno, onde que lá é muito frio, lá fica isolado de tudo. Esse Overlook é um hotel que é meio que amaldiçoado. Ele já foi aberto e fechado e reinaugurado e reinaugurado, mas nada do que acontece, nada dos empreendimentos que são feitos ali vigoram por algum motivo, justamente por causa dessa maldição, né, que tem nesse hotel. Geralmente as pessoas que vão se hospedar nesse hotel vão apenas uma única vez e, tipo, se elas tinham reservado a estadia para 15 dias, elas só ficam 5 e vão embora. Então é uma coisa inexplicável que acontece dentro desse hotel. E o Danny, que é o iluminado, ele consegue ver e ouvir coisas. Então aquele hotel ele vai ter uma carga muito grande pro Danny, porque ele vai ver situações que se passaram ali dentro do hotel no passado e vai escutar coisas que estão se passando ali dentro do hotel quando as luzes apagam. Então, gente, é muito tenso, muito arrepiante, muito eletrizante também essa história. Eu realmente fiquei muito fixurada nessa história e pra mim, assim, de todos os livros do King que eu já li, pra mim até agora O Cemitério tinha sido o meu favorito, mas esse aqui também entrou na minha lista dos favoritos e talvez vai entrar aí nos meus favoritos do ano, porque é um livro extremamente foda. O outro livro que eu li, esse livro eu tava cheia de expectativa, porque tava todo mundo falando super bem. E o livro é realmente bom, mas pra mim ele ficou assim, tipo, ok, não é nada de tipo, uau, nossa, que livro incrível. Mas é um livro bem bom, é o Em Queda, da T.J. Newman, publicado pela editora Planeta. Aqui a gente vai acompanhar um piloto de avião que sai trabalhar normalmente. Ele sofre uma ameaça ali, de que ele precisa derrubar o avião que ele está, porque se ele não fizer isso, o terrorista vai assassinar a mulher dele e os 2 filhos dele. Então, gente, o piloto, ele vive ali numa grande pressão para descobrir, para tentar decidir o que é certo, o que é errado, o que ele deve ou não deve fazer. Ele salva os mais de 100 passageiros, ou se ele salva 3 membros de sua família. Desde o princípio, o piloto ele é uma pessoa muito moralista, muito ética. Então a gente vai vendo ali os contornos dessa história. Eu amei a história em si, a ideia em si, eu amei. O que me pegou mais é porque o livro ele é muito recortado. Tem partes do piloto, tem partes que acontecem com o terrorista e tem partes que acontecem com a autoridade. Tem partes que acontecem com a tripulação. Então, eu achei que ficou tão recortado e foi tão minucioso que acabou sendo algumas partes muito maçantes e também
também foi tão minucioso, muito descritivo as partes de como funciona o avião, como são as regras dentro do avião, o que que acontece, sabe? Porque a escritora, que ela foi uma aeromoça por muitos anos, então ela tem toda realmente uma autoridade, uma competência pra falar o que ela falou aqui. Mas ela tornou um pouquinho cansativo em algumas partes, tá? Não foi em todas. Tinha partes que eram bem ágeis, que a gente lia, virava página e virava. Mas tinha partes que você ficava meio arrastando, pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Mas o livro é muito bom, bem ok pra quem gosta de um suspense, de um thriller, de tensão durante a leitura. Você ficar, nossa, o que que vai acontecer? O que que este piloto vai decidir? O que vai acontecer com a família? Então, esse é um livro sensacional pra gente que é assim, que fica nervosa querendo saber o que que vai acontecer. No final, esse livro é sensacional, porque eu li querendo saber o que que aconteceu. Meu Deus do céu, como que essa situação tão catastrófica vai se solucionar? Então eu super recomendo também essa leitura, tá, gente? Por fim, o último livro que eu li foi Transformando Garotas em Monstros. Esse livro é um livro de poesia da Amanda Lovelace, publicado pela editora Planeta. É aquelas poesias que às vezes só tem uma frase, ou só uns textinhos curtos, enfim. Eu li em uma tarde, mas não é por ele ser curto, ter só uma frase ou textos curtos e ser poesia, e eu poder ter lido em uma única tarde, significa que a leitura é fácil. Pelo contrário, gente, esse livro ele é cheio de gatilhos, ele é cheio de emoções, e esse é um livro que tem até, gente, um aviso de gatilhos aqui no começo do livro, olha. Avisos de gatilhos. Aqui diz: abuso cometido por parceiros, distúrbios alimentares, automutilação, mentiras, álcool, religião, morte, briga, fogo, sangue derramado e provavelmente outras coisas mais. Lembre-se, tenha cuidado antes, durante e depois da leitura. Então é um livro que a gente percebe que a autora ela se doou para escrever esse livro. E, de certa forma, esse livro ele é muito autobiográfico, particular, de vivências da própria escritora, de um relacionamento extremamente tóxico, de um relacionamento que a maltratava física, psicologicamente, mexia com a sua autoestima, mexia com o seu humor, mexia com a forma como ela se olhava no espelho, com a forma como ela não conseguia se amar, com a forma como ela amava muito mais a outra pessoa do que a si própria, a ponto de se automutilar, querer ser o que a pessoa queria que ela fosse, mesmo que ela não fosse aquela pessoa. Então, gente, é um livro muito forte, é um livro que vai tratar de muitos temas pesadíssimos, então eu aconselho realmente uma certa atenção aí, um certo cuidado para você leitor. É um livro que é bem gótico, bem pesado, é um dos livros mais pesados que eu já li, Amanda Lovelace. Um livro que tem uma visão praticamente toda pessimista a respeito de relacionamentos, porque foi um livro que ela escreveu quando ela vivia e estava saindo de um relacionamento super tóxico. Então é um relacionamento em que até mesmo as outras pessoas criticaram, nossa, por que ela terminou com ele? Por que ela deixou ele? Nossa, onde ela foi vista como um monstro, como a vilã, por ter deixado alguém tão maravilhoso, sendo que ela sempre foi a vítima, sendo que ela sofreu muito dentro desse relacionamento. Só quem tá dentro vê, né? Os outros de fora às vezes imaginam que o cara é perfeito demais, que não sabe por que que ele tava com ela, mas ali por trás ele tava realmente despedaçando a parceira. Então, é um livro bem pesado, gente. Mas é muito bom mesmo. Gostei demais de ter conhecido esse livro dela, que eu ainda não conhecia. Então, recomendadíssimo também. Porém, com essas ressalvas, vá com calma, vá com cautela. Se você tiver gatilhos em relação a isso que eu falei, talvez não seja o momento pra você ler, talvez você nem deva ler esse livro. É isso, gente. Foi tudo que eu li no mês de agosto e setembro, mostrei aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham pegado algumas dicas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, até um próximo vídeo. Tchau!